Olá, seres iluminados! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de ciências, vamos falar um pouquinho sobre a conservação de alimentos, ok? Bom, para os povos antigos, a conservação de alimentos não era necessária. Por quê? Porque eles viviam em locais que a caça era mais importante. E em pouco tempo eles conseguiam consumir aquilo que eles caçavam. Então, eles caçavam somente o que era necessário para que eles sobrevivessem, não é verdade? Então, quando as plantações, que a gente já estudou, a agricultura começou a se instalar, a criação de animais começou a ser desenvolvida, foram também desenvolvidas várias maneiras de guardar esses alimentos sem que eles estragassem. Então, eles começaram a desenvolver técnicas que permitissem que esses alimentos durassem mais tempo, que fossem conservados, tá? Sem estragar. O armazenamento de alimentos para a época de escassez, né? Na época dessas caçadas e também quando essa plantação começou a ser desenvolvida, a criação de animais também, o único momento em que eles conseguiram pensar no armazenamento era levar tudo aquilo que eles plantavam, que eles colhiam, que eles caçavam, para um lugar mais frio. Então, o inverno, ele era necessário para fazer a manutenção desses alimentos, porque quando ficava muito frio, eles não tinham o que comer. Então, eles tinham que guardar esses alimentos para o período de inverno, tá? Uma técnica muito antiga de conservação de alimentos é o congelamento. A gente já conhece essa técnica porque no nosso dia a dia essa técnica está presente, não é verdade? A gente consegue ver as geladeiras, os freezers. Então, essa técnica é uma técnica muito antiga que é usada até hoje, tá, gente? Principalmente o congelamento de carne, né? Que é onde a gente consegue manter por muito mais tempo os alimentos. Então, esse armazenamento de alimento era feito para o período de inverno, para que as pessoas não ficassem com fome no inverno. Bom, um pouco mais sobre esse assunto, gente, é que os micro-organismos, a gente já conhece alguns micro-organismos, né, que fazem parte do processo de decomposição. O que acontece com esses micro-organismos quando o alimento está congelado? Os micro-organismos não conseguem sobreviver às temperaturas mais frias. Aí o que acontece? Eles não se desenvolvem, então eles atrasam o processo de decomposição. É por isso que a comida não estraga, tá? Não é porque tem uma mágica que acontece ali na máquina, na nossa geladeira ou no nosso freezer, não, tá? É por causa do processo de decomposição. Ele é atrasado por causa do congelamento desses alimentos. Outra técnica também que nós temos é acrescentar o sal de cozinha em peixes, em outras carnes, tá? Porque quando eles são salgados, eles podem durar até 2 meses sem que esses organismos consigam se desenvolver. Por quê? Porque os micro-organismos não sobrevivem em ambientes com muito sal. Lembra, gente, que há um tempo atrás eu expliquei para vocês sobre o Mar Morto? Eu expliquei para vocês que o Mar Morto é chamado de Mar Morto porque poucos organismos sobrevivem ali, porque ele tem muito sal. E aí a vida nesses ambientes, ela não consegue ser mantida, porque é muito salgado. É tão salgado que as pessoas conseguem deixar seu corpo boiando na água por causa do sal. Verdade? Outro método também, gente, é a desidratação. Por que desidratação? O que é essa desidratação? Todo alimento possui umidade. Lembra que eu falei com vocês até que os fungos conseguem se desenvolver com muita umidade? Pois é, os micro-organismos conseguem se desenvolver em ambientes que têm umidade. Então, o que acontece com esse processo de desidratação? Nós tiramos a umidade desse alimento. Então, um exemplo mais comum são as frutas secas. Quem já viu o damasco? O damasco, ele é uma fruta que é desidratada para o nosso consumo. A uva passa, a banana passa, a gente também consegue. A gente consegue ver também a maçã desidratada. Então, tira-se toda a água que tem naquele fruto ou naquele alimento e ele fica quase que seco. E aí, o que acontece? Ele consegue durar mais tempo, porque não tem micro-organismos que sobrevivem sem a umidade, ok?
Outra opção também são as embalagens a vácuo. Os micro-organismos não sobrevivem sem ar. Quem já foi no supermercado viu aquelas carnes super embaladinhas assim, ó, elas não estão, nem sempre elas estão no congelador, na parte lá de congelados. Às vezes elas estão só numa prateleira assim, e elas são embaladas a vácuo, de modo que não entra ar. Aquelas embalagens mais fechadinhas, que você tem até que abrir com uma alça de tesouro ou às vezes uma faca. Pois é, esse é um método de conservação dos alimentos. Antigamente, muitas pessoas cozinhavam a carne e armazenavam em latas de gordura. Por quê? Porque assim, a carne dentro da gordura não entra em contato com o ar. E isso impede o crescimento de micro-organismos. Mesmo jeito, tá, gente? Porque aquela gordura ali, ó, não deixa que o ar penetre, tá? Dentro do alimento. E aí, isso impede o crescimento de micro-organismos. Mas isso é uma técnica antiga, tá? Quase não é usada mais. Algumas pessoas fazem isso para deixar gosto nos alimentos. Em casa, é possível aumentar o prazo de duração de alguns armazenamentos de forma correta, de alguns alimentos, armazenando-os de forma correta. Então, a gente pode manter esses alimentos por mais tempo se a gente armazenar ele corretamente, né, gente? Por exemplo, enlatados, embalagens fechadas, por exemplo, de leite, grão de arroz, macarrão, farinha, a gente pode conservar fora da geladeira, mas sempre em local seco, tá? E também com prateleiras, armários. E antes de comer esses alimentos, é importante, gente, a gente lembrar daquele, de olhar na embalagem o prazo de validade, tá? A gente não pode ficar comendo as coisas que estão fora do prazo de validade, não, pode fazer um mal danado. As carnes, pessoal, podem ser guardadas na geladeira ou no freezer, é o método mais correto de se armazenar carnes, tá, gente? No geladeira, no freezer, pode durar bem mais tempo no freezer, tá? Quando congelada, a carne dura muito mais tempo. Por quê? Porque o desenvolvimento dos seres causadores de doenças, ele é atrasado, ele não consegue sobreviver a temperaturas muito frias. As verduras, os legumes têm que ser guardados na geladeira, tá? E sempre dentro dos sacos plásticos, tá? Para tirar, mas primeiro tirar todo o ar que tem ali dentro deles, tá? Os ovos podem ficar uma semana fora da geladeira, mas também podem ser guardados. Eu tenho certeza que tem mamães aí que guardam ovos dentro da geladeira, que na minha casa a gente guarda, porque eles podem durar muito mais tempo, tá? Dentro da geladeira também, gente, é muito importante manter sempre um espaço, organizar a geladeira certinho, para que a circulação de ar desses alimentos ela possa acontecer de maneira correta, para que eles fiquem resfriados desde o início da geladeira até o final. Lembrando, gente, que pode ser prejudicial guardar qualquer tipo de alimento sem tampar, tá? Dentro da geladeira, por quê? Se um desses alimentos estiver com algum micro-organismo ou algo assim, o que pode acontecer? Outro alimento pode ser infectado com bactérias, tá? Alguma coisa que está ali que pode fazer mal. Então, lembrar sempre de armazenar, mas armazenar também dentro de potinhos ou sacos plásticos, nunca deixar aquilo ali muito aberto, ok? Então, agora vamos às atividades. No seu livro de ciências, vão fazer atividade das páginas 80, 81 e 82. Mas eu quero que vocês se atentem aí, ó. Eu coloquei um asterisco na página 80 e 81. Por quê, tia? A página 80 e a página 81 são a seção experimentando, tá? Eu quero que vocês façam aí essa experiência para mim, tá bom? Vocês vão fazer para mim, ó. E ela vai valer ponto, tá? Eu coloquei lá no site e essa é um trabalho de ciências que eu deixei para vocês. Vai valer 4 pontos, ok? Aqui, ó. Ah, tia, mas é para fazer no caderno? Não, ó. Tem espaço aqui no livro, tá? Para poder ser feito, tá bom? Vou mostrar o Ângelo aqui, gente. Tem espaço aqui. Vocês vão preencher, tá? Vão seguir tudo que tá pedindo aqui. Ó, nosso texto instrucional com o que você vai precisar, o que você vai fazer. Só que ao invés de ser o professor, que tem escrito o que o professor vai fazer, vocês vão fazer com a família de vocês, tá? Precisa fazer com os responsáveis, por quê? Porque a gente vai precisar usar o fogão, ok? Aquecer,
E aí, eu quero que vocês... esse trabalho, na verdade, gente, ele é para ser feito durante uma semana, né? Uma observação. Igual a gente já fez daquela plantinha que a gente fez, que a gente viu o que aconteceu quando ela não recebeu luz, tá? Então, o que vocês vão fazer para mim? Vocês vão fazer essa experiência até a página 82 também, tá? 82 também tem que preencher. Eu não coloquei o asterisco porque a 82 também, gente, tem na ponta do lápis. Vocês vão fazer um folheto. Pode fazer no caderno, tá? E aí, esse trabalho de ciências é para fazer no livro, tá lá no site, tá? Eu coloquei no site para quem não puder assistir a videoaula, mas tem lá no site lá e tá escrito que é para vocês lerem as orientações das páginas 80, 81 e 82, ok? Então, lê lá com atenção, faz a experiência bonitinho e não esquece de preencher que quando a gente retornar, eu vou dar os 4 pontos dentro desse preenchimento aí, ok? Não se esqueçam de fazer os desafios do meu Bernoulli XP, a nossa plataforma gamificada, completamente aí feita para vocês. Não deixem de aproveitar essa plataforma, façam os desafios, façam com que seu time fique em primeiro lugar, ok? Então é isso, gente. Até amanhã na nossa aula de arte. Vou parar de filmar aqui, tá?